Existem pessoas que passam pela vida e depois nós as esquecemos. Mas existem pessoas que marcam as nossas vidas. E que essas marcas, como diz o texto que eu coloquei, quando o Isidoro me ligando em prantos, dizendo: a Aline está na glória, pastor. De imediato eu me vi em espírito com as palavras do apóstolo João no Apocalipse, capítulo 14, verso 13. Ouvi uma voz do céu que disse: bem-aventurado aqueles que morrem no Senhor, porque descansam de suas fadigas e suas obras os acompanham. Foi isso que eu vi, foi isso que eu aprendi, e isso que eu vejo no testemunho desta família, como vejo na vida de muitos de vocês. A Aline veio a esta terra com um propósito. Deus deu à família do Isidoro, como deu o Tiago, que está aqui hoje, como deu o Davi, neto, primogênito deles, e que certamente vão cumprir o propósito de Deus nesta terra. E eu fiquei aqui muito impactado, preciso mencionar isto, quando, sexta-feira à noite, eu recebo uma foto da Regiane, tirada com todos os membros da célula, e eles tinham todas as justificativas para não realizar um encontro. Eu não sei se eu faria isso. Eu não sei se você faria a célula. E não bastasse isso, ontem pela manhã, recebo a ligação do Isidoro dizendo: nosso netinho está pedindo que nós o levemos à festa junina da escola. Nós iremos lá. Será a primeira vez que entraremos na casa da nossa filha sem a presença dela. Ela pediu que inclusive a Nádia orasse. Regiane disse: ore por nós, Nádia. E eles então estiveram ontem, passaram um tempo, não sei quanto, com o neto. Então tem famílias que marcam. Eu já passei por algumas experiências, já vivi algumas experiências que marcaram a minha trajetória no ministério. Essa foi mais uma. Eu disse ao Isidoro que ele não é apenas um líder, um facilitador de célula. Ele é um membro, ele é um pastor desta igreja, como muitos de vocês o são. Porque homens como esse, o mundo não é digno de tê-los. Viu? Eu quero andar, como disse ao Isidoro ontem por telefone, eu quero andar com pessoas que sejam tementes a Deus, maduras, porque eu estou cansado de andar com criança, muito cansado. Mas quando eu me deparo com uma família temente a Deus, e que dizia ontem para mim: amanhã eu estarei no culto. Eu falei:
no meu coração, não disse a eles. Eu falei, são tantas as lições que eu aprendo, que a gente troca o culto por tão pouca coisa, irmãos. A gente está gripado, não vem no culto. A gente tem uma festinha de aniversário, não vem no culto. Eles perderam uma filha, enterraram uma filha, e estão aqui hoje. Interessante que não era eu quem fui designado para compartilhar a palavra. Eu havia desafiado o pastor Felipe, mas ele me ligou dizendo que estava sem condições emocionais e que não conseguiria compartilhar a palavra. Eu entendi. E eu estou aqui também não porque consigo, mas porque desde o ocorrido, ainda procurando eu e a Nádia e os demais que estavam conosco lá no hospital, consolar, o Senhor em todo o tempo ministrava no meu coração sobre a palavra que eu creio que hoje eu vou entregar, que ela não é para o Isidoro, não é para a Regiane, não é para o Tiago, mas é para todos nós. E essa palavra eu creio que ela vai ser muito útil para mim e para você. E vai nos abrir um entendimento sobre a importância de estarmos juntos, unidos. Este ano o Senhor nos deu uma direção, um tema. Temos uma imagem dele, né, Mateus? Que é o Salmo 145, 4. Uma geração contará a outra geração os feitos do Senhor. E nós estamos com este desafio, trabalhando intensamente em conectar, ou seja, em aproximar. Conectar não é você colocar numa tomada. Conectar é você se aproximar. É você ouvir, é você aprender, é você oferecer aquilo que você tem recebido. Então, este tem sido o desafio deste ano para todas as comunidades da graça. E eu quero, dentro desta ênfase, convidar você a abrir a sua Bíblia, visto que estamos num mês de oração pelas famílias. A minha esposa ontem falava com a Beth, ela não está aqui hoje, fruto do filho mais novo, está com uma virose. É isso, né, Nenê? E a Beth e a Nádia conversando, e eu só ouvindo as duas dizendo, o desafio é orar pelas famílias. E quanto embate, quanta luta a gente tem vivido. Comentei com vocês sobre a minha neta primogênita. Até eu acabei parando, né, no hospital por zelo e cuidado para ver se não havia contraído essa influenza. Todos os testes, Covid, isso e aquilo, né, deram negativos. Oramos na nossa célula pelo Ricardo, que estava também essa semana muito gripado e também fez os testes, né? Enfim, parece-me que quando a gente recebe uma direção do Senhor, recentemente nossa querida Márcia e Diego sofreram uma perda também, e nós choramos com eles, e eu dizia para minha esposa, sabe, pastor é o ser mais esquisito, porque ao mesmo tempo que ele chora com os que choram, ele se alegra com os que se alegram. Numa reunião como esta, pessoas vêm e contam, né, suas experiências, suas vitórias, seus triunfos, e você se alegra. Mas imediatamente você está ali com alguém que está triste, abatido. E eu dizia, Senhor, este é o ministério que eu encontro nas Escrituras, que eu vejo em Jesus e que eu sempre recomendo para você. Cuidado com o que você assiste hoje na internet.
Cuidado com os pregadores que só falam de autoajuda, que só falam de um cristianismo triunfalista, de um cristianismo onde as pessoas não têm problemas, lutas, dificuldades, só conquistas, êxitos, glórias. Eu fico muito preocupado, porque não encontro isto em Jesus. Jesus disse que você e eu, neste mundo, teríamos aflições, e que deveríamos confiar nele, porque se ele foi vitorioso, nós também o seremos. É que a nossa visão de vitória é muito diferente da de Jesus. A gente olha a vitória como tendo uma conquista pessoal, um bem ou coisas do gênero. Jesus, ele está preocupado com a maior de todas as vitórias, que é a eternidade, que é a vida eterna. É o que vocês me ouvem quase que todo domingo aqui repetir. Nossa posição, Efésios 2:6, assentados com Cristo na região celestial, essa é a nossa eternidade. E a nossa condição aqui. Ainda sofremos, ainda vivemos reveses, ainda temos lutas, problemas e dificuldades, pelo menos eu as tenho. Não sei você, mas eu tenho muitas vezes, desesperado, como diz a Escritura, o discípulo amado de Jesus, me desesperado da própria alma. Tamanhas são as lutas, os levantes, perdendo muitas vezes o sono, o descanso. E não é só por relações ou questões pessoais, familiares, muitas vezes é pensando em você. Muitas vezes é preocupado com você. Muitas vezes é pedindo ao Senhor que levante, que sustente, que guarde, que preserve você. Sabe, queridos, é pensando neste contexto todo que o Senhor me mostrou algo que eu quero nesta manhã compartilhar. Visto que a gente, como disse aqui a Nádia, e agradecendo aqui o Nenê, a Núbia, o Adeilson, enfim, todos que já subiram aqui e oraram conosco sobre esses 30 dias. São só 30 dias, pastor? Não, lógico que não. É apenas uma maneira de estimular eu e você a orar pela nossa família, a não aceitar o status quo, a situação em que está a nossa casa, em que nós nos encontramos, em que a igreja de Jesus se encontra nesses dias, onde prédios estão lotados, e as pessoas vazias, as pessoas sem uma experiência. Se disser a elas que o chão delas se perde, talvez elas se suicidam, porque a confiança das pessoas está muitas vezes em coisas. As pessoas estão muito mais preocupadas com o seu umbigo, como eu disse há pouco, do que com a eternidade. Está certo, João Bever, no seu livro sobre a eternidade. Convido você, aconselho você a ler esse livro. Que se você estiver preocupado somente com o hoje, o agora, convém você ouvir melhor a Deus, e eu também. Então, é um mês que a gente tem orado em cima de uma promessa e um desafio que o Espírito Santo deu a um copeiro. Ele não era pastor, ele não era líder, ele era um serviçal. O nome dele é Neemias. E o texto que temos orado, e hoje, como bem disse a Núbia, é o 14º, o Deus que nos dá esperança. Aonde eu e você temos colocado a esperança? No nosso salário? No nosso emprego? Aonde está a nossa esperança? Como cristãos da nossa geração, aonde está a nossa esperança? E Neemias é usado aqui para dizer a mim e a você, no verso de número 19 do capítulo 4. Eu quero com ele introduzir aqui a mensagem. Neemias 4:19. Nós estamos orando em cima
de Neemias 4,14, quando ele diz para eu e você lutarmos pelas nossas filhas, pelos nossos filhos, pelas nossas casas, pelas nossas esposas e pelas nossas famílias. Mas no 19 eu queria então que você recebesse de bom grado esta palavra. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, portanto, para todos nós. Não é uma palavra para pastor, para líder, mas é para o povo também. A obra é grande e extensa, e estamos separados. Olha só a advertência que o Espírito fez através de Neemias. As famílias estavam todas no mesmo lugar como nós, mas estão separadas, estão distantes. O meu mundo, o seu mundo. A minha luta, a sua luta. O meu problema, o seu problema. E Neemias então diz assim: estamos distantes uns dos outros ao longo do muro, ou seja, a extensão não era territorial apenas, é espiritual. E quando o Senhor me mostrou isto, Ele me deu um tema. E o tema é este: famílias que consolam umas às outras. Porque com a consolação, diz o apóstolo Paulo, que nós vamos ler agora, com a consolação que você é consolado, você vai ser chamado para consolar outro. Você sabia disso? Aquilo que você enfrentou, que você se desesperou, aquilo que você disse, eu não vou ter forças, e Deus te fortaleceu, e você superou, Deus vai usar essa situação para você poder ajudar, sustentar e erguer outros. É o texto que eu quero convidar você a ler, que Paulo escreve à igreja em Corinto, a sua segunda carta. Verso 3 e 4. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, e Deus de quanta consolação? Toda consolação. Você está comigo aqui? Quanta consolação tem o nosso Deus? Alguma? Pouca? Toda consolação. Agora preste atenção, por que Ele é o Deus de misericórdia e de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Para quê? Toda vez que você lê na sua Bíblia o para quê, pare, estude, ouça, preste atenção, porque aqui a seguir diz assim: para que possamos consolar os que estão passando por tribulações, com a consolação que recebemos de Deus. Quando você é consolado por Deus, Deus vai usar você para consolar alguém. Guarde essa informação. Deus me consolou. Eu não estou falando de uma fatalidade apenas. Deus te consolou quando você não via saídas. Deus te consolou quando você não tinha respostas. Deus mostrou que a melhor maneira de você experimentar o consolo dele é o tempo e Deus, para consolar, para acalmar, para restaurar, para curar. E isto tudo vai ser ferramenta útil nas mãos de Deus, para você ser usado por Ele na vida de outra pessoa. Então eu quero, com essas duas palavras, esses 3 versículos, falar aqui de forma muito sucinta. Primeiro, Deus não planejou que as famílias enfrentassem as batalhas, as lutas, sozinhas. Se você está assim, você está indo na contramão de Deus. Se você ainda não entendeu que o cristianismo de Jesus é o lugar aonde você divide as preocupações, aonde você conta com ajuda, aonde você é sustentado, hoje você precisa ouvir esta mensagem. Porque o mesmo Deus que levantou aquelas famílias lá
nos dias em Jerusalém, em que nós sabemos que a cidade estava desolada, os muros todos queimados, portanto não havia proteção, havia desguarnecida uma cidade inteira, famílias estavam vulneráveis. Justamente o Senhor continua hoje, levantando famílias, e não como disse Neemias, alertando o povo: nós estamos separados demais, nós estamos distantes demais, nós estamos longe uns dos outros. Não é assim que Deus planejou. Deus não é especialista em tratar com isolamento, Deus é especialista em tratar coletivamente. Deus gosta de usar pessoas, Deus gosta de usar a sua ferramenta mais apropriada, que são as pessoas. Quando você se isola, quando eu me isolo, nós estamos indo contra a vontade de Deus. E por isso Neemias então vem e diz que as famílias precisavam ser restauradas, mas a forma como as famílias precisavam ser restauradas tinha todo um plano, não é de qualquer jeito. Então a primeira coisa que eu quero nesta manhã dizer para você, e é o primeiro GC, Mateus, por favor, diz que Neemias, através de uma direção de Deus, posiciona as famílias, as pessoas, lado a lado. Você nunca vai ver Deus posicionando alguém quando essa pessoa está só, se sentindo só. Deus nunca vai usar a solidão. A Bíblia diz que Ele faz com que o solitário habite em família. Ele não promulga, Ele não valoriza a solidão. E o texto de Neemias 4,13 diz assim: então pus o povo por famílias, com suas espadas, com suas lanças e com seus arcos. Então preste atenção em algo muito simples. Antes de Neemias chamar o povo para reconstruir muros, Deus estava colocando, através de Neemias, e estava organizando as famílias. É mais importante para Deus reorganizar famílias do que estabelecer agora proteção através de tijolos. E às vezes nós estamos muito preocupados com os tijolos. Às vezes nós estamos muito preocupados com as coisas deste mundo. E estamos separados. E estamos nos isolando. Porque Deus sabe, irmão, que ninguém vence qualquer batalha quando está só. Deus não é um Deus que valoriza o isolamento, a solidão. A estratégia de Deus sempre será os relacionamentos. A Bíblia diz em Eclesiastes 4 que um ao outro ajudou. É assim que a Bíblia diz: é melhor ser dois do que um, porque terá melhor paga, vai ter melhor resultado, será mais rápido o sucesso, o êxito, a restauração. Então é melhor. Agora, se você insiste em viver uma vida solitária, hoje o Senhor vai mudar isso na sua vida. Hoje o Senhor vai abrir o seu entendimento. E outra coisa, você precisa entender que quando você está só, quando eu estou só, Pedro diz que o diabo, o nosso adversário, anda ao nosso derredor. 1 Pedro 5,8. Como um leão. Ele não é o leão da tribo de Judá. Esse é o Todo-Poderoso. Mas ele ruge como um leão para ver quem possa tragar. E sabe quem ele traga? Quem está só. Ele traga quem está sozinho. Então Deus tem um plano. Qual é o plano dele, Valmir? É muito simples. Deus aproxima, Deus conecta por uma simples razão. Ele quer fortalecer o seu povo. É isso que ele faz. A palavra de Deus diz: em Cristo, nós que somos muitos, formamos um só corpo. E cada membro está ligado a todos os demais. Quando você se desliga, quando eu me desligo, nós nos enfraquecemos. E então, deixamos de ser fortalecidos. E você passa a viver sozinho a sua luta. E eu, as minhas. E é isto que Deus não quer que você faça. Há milagres
que vai acontecer só num contexto de comunidade. Quando você olha para a igreja modelo em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, você vai ver a declaração que o Espírito Santo fez, quando diz assim: estavam juntos, tinham tudo em comum, não havia falta entre eles. Mas quando isso acontecia? Quando eles estavam separados? Quando eles estavam distantes? Não, quando eles estavam juntos. Neemias percebeu, Neemias olhou, olha, Neemias fez certinho, foi informado de como estava a situação, jejuou, orou, chorou, lamentou e tomou as providências. Que providências? Primeira coisa, vamos nos unir, pessoal. Vamos ficar perto. Vamos ficar perto uns dos outros. Vamos aglutinar aqui. Não é tempo de ficarmos separados. O profeta Ageu diz a mesma coisa. O povo então agora estava preocupado com as suas casas, com o seu trabalho, com suas viagens, com seus bens, com outras coisas. E então Deus diz assim: voltem para comprar madeira, subam ao monte, comprem madeira. E aí depois a gente gosta muito de usar o texto de Ageu 2, quando ele diz que a glória da segunda casa será melhor e maior que a primeira. Mas quando isso acontece? Quando o povo está junto. É quando o povo se une. Eu nunca vi ninguém vencer sozinho. Mas eu sempre vi, quando pessoas se unem, propósitos se unem, Deus abençoa. Famílias fortes geram o quê? Geram, como vocês costumam ouvir, cidades fortes, nação forte. O Salmo 133 diz que o Senhor ordena a sua bênção. É como o óleo que desce pela barba de Arão. Ou seja, é algo que vai atingindo todas as pessoas. Não é apenas eu. Eu é que vou ser abençoado. Não, não existe o eu no cristianismo, existe o nós. A vida em comunidade. O diabo sempre vai trabalhar na tentativa de separar aquilo que Deus sempre desejou unir, porque é na unidade que vem o vencimento, vem a vitória. Então, enquanto o inimigo queria separar as famílias lá em Jerusalém, Deus colocou eles lado a lado. Você pode repetir isso? Deus colocou a minha família lado a lado. Lado de quem? De que lado? De que lado? Do lado da família de Deus. Do lado das pessoas que são iguais a você, que têm problemas, que têm dificuldades. Ou você acha que as pessoas que estão ao seu lado, elas não sofrem, não têm perdas, não têm problemas? Têm iguais aos seus. Então, toda a reconstrução vai começar na minha e na sua vida quando estivermos perto, próximos. Então, toda a família aqui, sem exceção, eu posso te dizer com certeza que tem um muro para reconstruir. Todos nós. Você tem um muro para reconstruir. E eu também. O meu muro pode ser diferente do seu, mas ele só será reconstruído se você estiver próximo de mim e eu de você. Olha o que diz Neemias 3, verso de número 28. Cada um reparou diante de sua casa, ou seja, eles estavam diante do objetivo, do desafio. Cada um estava diante do muro, cada um estava diante da sua casa, cada um estava diante do seu problema, mas eles não estavam separados. Não estavam separados. E quando você se separa, quando eu me separo, nós somos alvos fácil para ser derrotados, destruídos. Cada família tinha uma parte específica do muro. Da mesma forma, cada casa possui áreas que precisam ser restauradas. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Você tem na sua casa, na sua vida, áreas que precisam ser restauradas? Quem tem, levante a mão. Porque tem pessoas que não têm. Eu também tenho. E como é que elas serão restauradas? Deixa eu te perguntar. Como é que você acha que será restaurada
ou restauradas as áreas da sua casa. Se não estiver alguém ao seu lado, você não consegue. E nem eu. Você precisa de pessoas. Você e eu temos muros, como muros muitas vezes emocionais, quebrados. A Bíblia diz no Salmo 147, só Ele cura os de coração quebrantado e cura as feridas, sara as feridas. Há muitos muros espirituais caídos que você nem sabe, que você já não é mais a mesma pessoa que era no passado, espiritualmente falando. Você nem se deu conta disso. Os problemas, as lutas, as decepções, as frustrações foram tomando lugar no teu coração, na sua mente, que você agora está vivendo uma queda espiritual. E nem percebe disso. Apocalipse, o anjo disse, o Espírito disse ao anjo da igreja em Éfeso, você perdeu o primeiro amor. Você perdeu o primeiro amor. Você abandonou o seu primeiro amor. Sabe aquela paixão que você tinha por mim? Diz o anjo. Você perdeu. Você não tem mais. Você trocou as prioridades. Você agora está procurando outras coisas. Então a Bíblia diz para mim e para você que existem muros na nossa vida que estão caídos, irmãos. Muitas vezes sonhos que você recebeu em determinado momento da sua vida e que você já os abandonou. Eu tenho consciência de alguns deles na minha vida. São muros que estão diante de mim, da minha casa, e que o Senhor quer restaurar. E Ele vai restaurar usando pessoas. Ele não vai mandar nenhum anjo. Ele não vai mandar nenhum raio. Ele vai mandar pessoas para me ajudar, para me fortalecer, para eu continuar. Há relacionamentos, muitas vezes, que estão totalmente feridos. Muros dos relacionamentos feridos. E o Senhor diz que nós devemos perdoar uns aos outros mutuamente, assim como em Cristo fomos perdoados. Efésios 4:32. Há futuros que nós um dia projetamos e que esses muros estão precisando ser reconstruídos. Jeremias 29 diz que o Senhor tem planos e pensamentos de paz e não de mal para nos dar o fim que desejamos. Então, irmãos, olhando para esse cenário, você olha e diz assim, está uma ruína, é apenas um canteiro de obras e eu não sei nem por onde começar. E eu sei que reconstruir cansa. Eu sei disso. Mas é quando você se encontra nesse lugar e você chega nele, Deus diz algo indispensável, como foi usado por Neemias para dizer ao povo: Deus transforma feridas em fontes de consolação. E aí chega o texto que Paulo fala para aquela igreja em Corinto. É Ele quem consola na nossa tribulação, para que também possamos consolar. E eu quero aqui afirmar algumas coisas para você nesta manhã. Deus nunca vai desperdiçar uma lágrima sua. Nunca. Aquela dor que parece que quase destruiu você e eu, vai se tornar a ferramenta que Deus vai usar para curar outras pessoas. Quem sofreu, irmãos? Quem sofreu? Entende quem está sofrendo. Ei, estão comigo aqui? Quem sofreu, entende quem está sofrendo. Nós temos aqui nesta comunidade uma família que perdeu também uma filha, como perdeu esta família que veio agradecer você. Uma jovem que contraiu um câncer e que passava aqui
Nem o pai, nem a mãe, nem os irmãos, um dia tinham sonho de frequentar esta igreja. E eles perderam a sua filha. Pergunto para você, quem que você acha que está mais pronto para socorrer esta família que hoje você ouviu deles uma palavra de gratidão? Eu? A Nádia? Nenê? Você? Ou essa família? Porque Deus vai usar quem sofreu para quem está sofrendo. Essa é a matéria-prima de Deus. Deus usa pessoas que estão sofrendo numa determinada área, ou que já sofreram, e vão dizer: olha, eu entendo, eu sei o que é isto, eu passei por essa situação, eu fui consolado, eu fui restaurado, e eu estou aqui para te ajudar. Amém? A Bíblia diz, irmãos, que eu e você não temos um sumo sacerdote que não se compadece das nossas fraquezas, mas temos sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, entendeu a limitação humana, e Ele nos consola. Quem foi restaurado, irmãos, sempre vai inspirar as pessoas, não com testemunhos no sentido de falar muito. As pessoas vão ser consoladas pela palavra. O salmista, no Salmo 40, diz assim: depositei toda a minha esperança no Senhor. Ele inclinou para mim o ouvido e o meu grito de socorro. Ele me retirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me em um local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. Então, irmãos, quem recebeu consolo, consola. Quem sofreu está apto a cuidar de quem está sofrendo. Por isso que Paulo disse para aquela igreja: com a consolação que vocês foram consolados, consolem outros. Amém? Outra coisa, Deus transforma muitas vezes a nossa cicatriz em um testemunho para muitas pessoas. Olha o que diz Apocalipse 12, 11. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Quando a gente assistiu aquele vídeo de testemunho da Aline, e que depois, sabendo deste projeto de capelania, projeto este que ela ia a um hospital, oferecer ali, não um alimento, mas oferecer Jesus, eu fiquei pensando, isto é o testemunho da obra de Jesus nas nossas vidas. É isto que naquele dia vai contar. É isto que pode realmente fazer a diferença. Sabe, irmãos, às vezes a gente se preocupa tanto com palavras, quando na verdade um abraço só é suficiente para você amparar alguém. A gente às vezes dificulta demais. A gente às vezes quer ser tão teólogo, quando o Senhor diz: ofereça só o seu abraço. O seu abraço vai ser o meu braço, protegendo, cuidando, restaurando, amparando. Penúltimo, famílias que consolam, famílias que são consoladas consolam, famílias curadas se tornam famílias que curam. A Bíblia diz em Gálatas 6, 2, levai as cargas uns dos outros. A Bíblia diz para você e eu levarmos não só os nossos problemas, mas os problemas dos outros.
Olha, pastor, então eu não entendi nada do cristianismo, porque eu só vim para esta religião porque eu queria resolver os meus problemas. Puxa vida. Então você está ouvindo hoje o Evangelho. O Evangelho é: deixe de pensar em si e pense nos outros. Se você não está apto, eu aconselho você a orar e pedir ao Senhor que mude isso no seu coração. A consolação não termina em nós. Você pode repetir isso? A consolação não termina em nós. Ela flui através de nós. Você pode dizer isso em voz alta? A consolação não termina em nós. Ela flui através de nós. Diga isso para a pessoa do seu lado. A consolação não termina em mim. Ela flui através de mim. Sabe, irmãos, eu pensando em tudo que vivi e vivenciei essa semana, foi uma semana muito difícil para mim. Foi uma semana muito difícil. Não que a morte da Aline tenha sido maior do que o falecimento do irmão da Paula, que se suicidou. Não é nesse sentido. Olha, esta morte representa mais. Não. Mas foi uma semana difícil para mim. Vendo, a dor, vendo todo o contexto, como o Isidoro aqui bem testemunhou. Uma menina que pedia para o pai ler a Bíblia. E através dessa atitude, o pai foi salvo. Conheceu Jesus. A mãe conheceu Jesus. Os avós conheceram Jesus. E por onde passou, a vida dela marcou pessoas. Por isso que eu iniciei aqui dizendo: existem pessoas que passam pela sua vida e você não é marcado por elas. Mas existem pessoas que marcam você. A Aline, pelo pouco tempo, quando eu abri um espaço no ofício fúnebre para pedir aos pastores que me antecederam falar a respeito, do que sentiam, o primeiro disse assim: ela saía com a minha filha. Nós passeávamos juntos, tirávamos férias juntos. O outro lembrava do sorriso dela. Marcou ele. Interessante, nenhum deles disse assim: olha, ela produzia muito na igreja. Nenhum deles disse isso. Mas todos eles disseram: ela marcou quando estava com a minha família de férias. Ela marcou quando eu olhava para o sorriso dela. E aquilo mexeu muito comigo. Eu fui para minha casa muito abatido, muito consternado no meu espírito. E por isso o Senhor me disse: ensine o meu povo a ser consolo para as pessoas. E a melhor forma de ser consolo é estarmos pertos. Eu nunca fui ou serei consolado se eu estiver distante de você, se você não estiver próximo a mim. Amém? Está entendendo o que eu estou dizendo aqui nessa manhã? Deus usa pessoas para responder muitas vezes as suas e as minhas orações. Deus usou, por exemplo, o Ananias. Houve um homem que até então se chamava Saulo. Tinha ficado cego, porque perseguia a igreja de Deus. E Deus disse: Ananias, vai à casa de Simão, o curtidor. Lá você vai encontrar um homem, o nome dele é Saulo. Ele está cego, você vai impor as mãos sobre ele e ele vai passar a ver.
Deus não usou Pedro, Deus não usou João, Deus não usou nenhum apóstolo. Deus usou Ananias para curar Saulo, que se transformaria em o grande apóstolo Paulo. Deus vai usar você. Deus vai usar você. A resposta, diga comigo, a resposta das minhas orações pode estar sentado do meu lado. A gente é tão bobinho, né? A gente fica encantado às vezes com o pregador, com o sermão. Olha o título daquele homem de Deus. E Deus está dizendo, a resposta da sua oração está sentadinho aí do teu lado. Eu vou usar ele, eu vou usar ela. Ô Senhor, ajuda a gente. Ajuda a gente, Senhor. Ajuda a gente, Senhor. Famílias que constroem é o último ponto que eu quero abordar para irmos embora. Nossa, o horário avançou. 8 minutos a mais. Famílias que consolam uma a outra, reconstroem o futuro. É o texto que estamos orando esses 30 dias. Lutai pelos vossos irmãos. O que é para fazer, irmãos? Lutar por quem? Por mim? Não, lute pelo seu irmão, porque o seu irmão vai lutar por você. Pelo menos deveria ser assim, não deveria? Eu penso assim, de forma simples, racional, que se eu lutar pelo Manuel, eu creio que o Manuel vai se importar com as minhas lutas. Se a Nádia lutar pela Adriana, eu creio que a Adriana vai se importar com as lutas da Nádia. E assim faremos uns com os outros, irmãos. Por isso que Neemias disse, olha, o muro é extenso. E nós estamos muito separados. Nós estamos muito distantes. Não adianta você ter a pá, não adianta você ter a espada, porque você está lutando sozinho. Vamos nos unir, pessoal. Vamos ficar juntos. Vamos ficar perto uns dos outros. Porque quando nós enfrentarmos a luta, nós vamos dizer, eu não consigo sozinho, mas eu, você e Deus somos a maioria. Sabe, irmãos, eu quero encerrar. O Senhor me lembrou ontem à tardezinha, no final do dia. Houve uma família na Bíblia, cuja sogra enterrou seu marido, enterrou seus 2 filhos. Você sabe qual é o nome dela? Chama Noemi. Noemi. Ela enterrou quem? O marido e 2 filhos. E ela ainda disse para a nora, eu não tenho mais filhos para te dar, não espere por mim não. Te libero. Mas Ruth, eu gosto de pregar isso nos casamentos. Ruth faz uma declaração em que diz para a sogra, o meu Deus é o teu Deus. Aonde você for, eu irei também. Só uma coisa pode nos separar, a morte. E eu fiquei pensando, a gente precisa aprender, não. A gente precisa dizer assim, olha, não vou me separar de você. Nós vamos juntos. Você está com dificuldade? Vamos vencer juntos a dificuldade. Eu estou com dificuldade, você me ajuda a vencer? Sabe, houve na história do cristianismo uma família, uma mãe e 4 filhas. Quantas filhas tinha essa mãe? 4 filhas. Elas estavam fazendo uma viagem de navio. E o navio teve um náufrago. Só a mãe ficou viva. As 4 filhas morreram. Ela escreveu uma carta para o marido
e disse algo do tipo: cuida, salva. Em outras palavras, está dizendo: só eu fiquei viva. As nossas 4 filhas morreram. O marido foi ao encontro daquela mulher. E quando ele passou pelo oceano em que o navio afundou, aonde as filhas provavelmente estavam ali, no fundo do mar, ele, pelo Espírito de Deus, escreveu um dos hinos mais lindos do cristianismo. Talvez muitos aqui nem conheçam. Outros devem se lembrar. Eu vou ler para você. Ele diz assim na letra: se a paz, a mais doce, me deres gozar. Foi uma oração, não foi uma música. Se dor, a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que com Jesus sempre estarei. Você já ouviu esse cântico? Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Aonde estava a segurança daquele pai, daquele marido? Em Jesus. Aonde está a nossa segurança, irmãos? Deveria estar em Jesus. Você pode ficar de pé um instante?